é que tem interesse em participar? Quem é que se prontifica para ensinar? Tá lançado um desafio, no refrão vamos cantar. Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar. Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar. Eu sou Márcio, sou técnico de campo da FETRAF. Estamos aqui para gravar uma videoaula e aqui estamos na área do agricultor, né, experimentador, Eduardo, e para a gente mostrar essa questão, né, da agrofloresta e sua sustentabilidade. E hoje a gente vê muito a degradação do meio ambiente, a gente vê a caatinga sendo degradada para o plantio do capim. E aqui ele tem um grande exemplo dessa parceria, dessa convivência. Agrofloresta, caatinga e criação de animais. E aí ele vai mostrar alguns exemplos dele, e assim, mostrando que a gente pode preservar, dentro dessa preservação a gente ter renda também. Ele é um grande experimentador e vai nos contribuir com sua experiência e com sua fala. Bem, a gente está aqui para fazer mais um trabalho educativo, né, voltado para a caprinocultura, onde a gente tem um projeto desenvolvido aqui na Fazenda Quixabeira Grande, que é o projeto Produzir e Preservar, onde a gente tem trabalhado ao longo dos 20 anos na criação de caprinos, ovinos e outros animais na propriedade, mas hoje especificamente vamos falar de caprinos e de todo o processo de criação, desde a alimentação, a higienização e como alimentar esses animais, principalmente no semiárido, olhando para a perspectiva do semiárido seco, onde tem pouca chuva e essa chuva ela vem de forma irregular e por isso acaba o produtor tendo mais dificuldade de produzir. Mas aqui ao longo dos 20 anos nós fomos estudando e analisando e desenvolvendo esse trabalho, onde hoje a gente tem uma tranquilidade, onde a seca não é problema para alimentarmos os nossos animais durante todo o período do ano. Então a gente vai mostrar algumas práticas, algumas técnicas durante toda essa videoaula. Então aqui nesse momento nós temos dentro do aprisco uma divisão central, onde nós temos os coxos, onde nós alimentamos os animais tanto na alimentação sólida como a alimentação líquida, que é a água. Então assim, isso é importante para a gente manter os animais saudável e produtivo. Então a gente tem também as divisões por lotes, por produção, por idade, para facilitar na alimentação. Pois uma cabra que está produzindo 6, 7 quilos de leite, ela não pode ser alimentada da mesma forma que uma outra cabra que está produzindo 2 litros. Nem tampouco os cabritos e cabritas, principalmente as cabritas que as futuras produtoras da propriedade. Então assim, falando um pouquinho da formulação do sal mineral, que é um dos pontos-chave, né, da criação de caprinos com sistemas voltados para a agroecologia, voltado para o sistema agrossilvopastoril. Então a gente teve essa preocupação de analisar cada ingrediente, cada material, para a gente ter um sal mineral cada vez mais ele ter potencialidade dentro do sistema de criação de caprinos e ovinos. Então a gente, primeira, a base de todo sal mineral é o sódio, né, que a gente pega, que é o sal branco. Então a gente faz normalmente uma formulação dentro com 25 quilos. Então a gente utiliza aí em torno de 25 colheres de sopa de cada ingrediente do qual eu vou falar aqui. Por exemplo, semente de abóbora. Então a gente tritura ela no liquidificador, ou pisa no pilão, ou em uma máquina forrageira, fica a critério do produtor. Então todo esse material ele é moído
fino e peneirado para que ele fique bastante homogeneizado com o sal, para na hora de você fornecer aos animais, principalmente aos caprinos, que são seletivos, ele não selecionar esse material e deixar outro material que seja menos palatável para ele. Então, como falei, tritura todo esse material e utilizamos 25 colheres de sopa de sementes de abóbora, 25 colheres de sementes de melancia, 25 colheres de vagem de pau-ferro, 25 colheres de vamos dizer assim, 25 colheres da babosa depois de triturada e secada, ou a gente pode utilizar em torno de 200 gramas dela natural, onde a gente vai pisar ela natural, vai ter um pouco mais de dificuldade, mas a gente consegue. Utilizamos em torno de 4 limões, utilizamos 3 a 4 cabeças de alho grande dentro desse material, utilizamos também em torno de 1 kg de cinza e em torno de meio quilo de casca de ovos. Então a gente junta todo esse material, mistura bem misturado, para que ele fique homogêneo, e depois a gente volta a fornecer os animais no coxo. Como a gente fornece aqui? Diretamente no coxo, para que ele se alimente diretamente do sal mineral, mas também por ter alguns ingredientes não tão palatáveis, como por exemplo a babosa, e aí o animal ele começa a diminuir a sua ingestão, a gente costuma fornecer um pouco desse material no concentrado, porque aí eu atendo toda a necessidade nutricional do animal na parte mineral. Então, eu coloco diretamente no coxo para que ele se alimente, mas também eu coloco 3% desse material no concentrado. Ou seja, a cada 100 quilos de concentrado, eu coloco 3 quilos desse sal mineral para ser fornecido aos animais durante todo o ano. Com isso, a gente diminui a questão da verminose, que está à base dessas sementes que falei, do alho e de outras. E, como falei anteriormente, também tem a parte das plantas onde a gente faz a multimistura. Que é a aroeira, o angico, a umburana, o barbatimão, a caraíba, o favela. Então, são plantas que a gente também tira entre casca, seca, tritura e faz o farelo e mistura aí também 25 colheres de cada material desse por quilo. Então, quando eu falei 25 colheres, são por quilos de cada material. Então, 25 colheres por quilo, e aí você vai fornecer. É um material muito bonito e cheiroso. Os animais adoram consumir esse material. Quando a gente coloca essa parte das plantas da multimistura, então os animais eles já não sentem já não rejeita tanto como só o sal mineral por conta lá da babosa, do limão. Então ele rejeita um pouco. Mas quando a gente coloca a multimistura, não, eles procuram se alimentar bastante e aí nos ajuda muito. Primeiro que muitas dessas plantas têm lá, por exemplo, o pau-ferro, que é uma fonte de ferro, tem lá o favela, que é um antibiótico de altíssimo poder. Nós temos também, a gente utiliza também o pião branco, que ele serve também na questão da digestão do animal, para melhorar a flora intestinal do animal e combater alguns problemas de timpanismo. Então a gente já utiliza ali no controle no sal mineral, mas também, que a gente vai falar um pouquinho depois, a gente utiliza ele já no combate ao problema. Quando o problema chega, a gente também tem alguns medicamentos fitoterápicos que a gente entra no tratamento e não na prevenção. Então, aqui, ó, a gente utiliza, como eu falei, o sal mineral, tanto no concentrado, mas já tem os pouquinhos. Aqui são em mini coxa, a gente coloca já dentro para ficar preparado, não misturar com informação. A gente coloca para cada espaço dos animais, e aqui a gente coloca o sal mineral. Então aqui facilita na hora da gente estar fornecendo esse material para os animais. Temos também, importante, como falei lá das riquezas da caatinga, né, que muitos produtores se batem, principalmente para de seca, por falta de alimento. Então, o alimento está em abundância na propriedade dele, mas muitas vezes ele não conhece.
só um dos exemplos que existe na caatinga. A gente tem a catingueira, né, o pau de rato, não sei como é que você conhece na sua região, mas a gente utiliza ele desde in natura para os animais, como a gente utiliza também ele fenado, como vou mostrar posteriormente. Então a gente pode fornecer ele in natura, ou como pode fornecer ele fenado, que é nessa fórmula aqui, que ele já está seco e guardado. Então isso aqui é uma fórmula importante, porque nem sempre durante o ano, principalmente na parte mais seca do ano, que a planta ela entra em dormência, então ela libera suas folhas para diminuir a ingestão de água, até porque não tem. Então, para que ela não morra, ela solta as suas folhas sabiamente e ela retrai todo o seu crescimento, todo o seu desenvolvimento para esperar a chuva. Então, a gente não tem esse material nesse período. Mas durante a chuva a gente tem em abundância. Por isso é importante a gente colher esse material, fenar e armazenar nos galpões para a gente poder fornecer os animais nesse período. E os animais aceitam muito bem esse material. Então, assim, além de ser uma fonte de fibra, é uma fonte de proteína. Lembrando que no capim, a gente consegue, em capim adubado, no ponto de colheita, até 12% de proteína. Mas a gente, como a gente coloca os animais para pastejar, normalmente quando a gente coloca o capim já amadureceu, já jogou semente para garantir o próximo ano, o capim já está seco, então fica em torno de 3, 4%. Na folha da catingueira, a gente tem 12% de proteína. Ou seja, o capim mais adubado que você tem é equivalente a essa folha. E muitas vezes a gente não valoriza. Então a gente tem uma grande riqueza, joga fora. E o mais grave, matamos a catingueira para plantar capim. Ao invés de a gente fazer o consórcio, né, que é o trabalho que a gente faz aqui, o trabalho de agrofloresta, onde a gente utiliza a própria caatinga para produzir mais alimentos, que é capim, mais palma, mais fruta, mais tudo conjugado junto com a caatinga. O sistema de agrofloresta hoje, para o semiárido e para o mundo hoje que vive brigando por alimento, mas também brigando pela questão ambiental, que não podemos abrir mão das mudanças climáticas, a gente precisa muito valorizar esse sistema, que é o sistema agroflorestal, que a gente desenvolve na propriedade já há 20 anos. Tem um outro material aqui, muito rico e muito importante, e que só o nome vai dizer para você o tamanho da discriminação. Essa planta chamamos de mata-pasto. Ela já disse por seu nome o tamanho da sua discriminação. Ela é uma planta que mata pasto. Ou seja, o produtor tem ela como um grande inimigo na sua propriedade. Então nós, procurando estudar e conhecer, descobrimos que ela tem 18% de proteína, uma leguminosa riquíssima. E que eu posso tanto utilizar ela como fonte de fibra, como fonte de proteína. Ela, moída e feita farelo, eu posso misturar ao concentrado e diminuir meu custo de concentrado e melhorar a qualidade do meu concentrado para que o meu animal tenha a melhor produtividade. Então, só aproveitando isso aqui, ao invés de eu ter que brigar com ela, colocar herbicida para combater, eu vou extrair ela no período que ela só sai no período da chuva, eu extraio ela do pasto, feno ela, armazeno e no período da seca ofereço aos meus animais. Ajudo porque diminuo a quantidade de planta ali competindo com o pasto, com a palma, com as outras áreas, mas porém eu estou armazenando esse material para utilizar no período da seca, quando eu não tenho mais fonte de alimento e nem fonte de proteína. Então é importante a gente utilizar. Eu vou mostrar para vocês apenas esses dois aqui agora, por conta do tempo e de tudo mais. Mas existem muitos outros materiais da caatinga que podemos sim aproveitar e alimentar os nossos animais, manter o sertanejo no sertão, no semiárido, com dignidade,
com desenvoltura igual ao pessoal que vive em outras regiões. Então o semiárido é tão rico quanto a Mata Atlântica, quanto a região amazônica e quanto a região sul. Então ele não é um bioma pobre, é um bioma muito rico. Agora, o que precisa é de conhecimento, como todos os outros biomas têm os seus estudos. Infelizmente a Caatinga tem menos estudos sobre ela, até porque a gente rotulou ela de uma área improdutiva, de uma área que é impossível se viver, então se estudou pouco sobre a Caatinga. Então no dia que decidirmos estudar de verdade a Caatinga, vamos ver que talvez seja o bioma mais rico e mais fácil de viver que existe no Brasil. Das maiores fontes de alimentação que existe na Caatinga. A palma que foi um alimento feito, produzido para resolver o problema do semiárido, hoje ele já está chegando em regiões que chove bastante, que é já a região sul e sudeste, como uma fonte de alimento muito poderosa. Primeiro que para produzir leite e carne, nós precisamos de água de qualidade e de água em abundância. Então na palma nós temos 90% de água, 10% apenas é fibra. Mas lembrando que essa água é uma água de muita qualidade. Então às vezes eu estou no período chuvoso, como é na região, nas regiões que chove mais do que a nossa. A gente não tem muito esse problema, só temos esse problema no período de inverno, né, que os animais ingerem pouca água, e a gente precisa dessa água para produzir principalmente leite. Precisamos de muita água. Então a gente tem na palma essa alternativa. Ao invés do animal beber água aqui, a água líquida, ela está bebendo água em forma de sólido que está aqui na palma. E com isso aumenta a nossa produtividade. A palma, que é equivalente ao milho, ela tem 68% de energia e com isso resolve a necessidade nutricional do animal na parte energética. E aí olha a importância da Caatinga entrando aqui. Quando eu tenho palma e tenho Caatinga, eu vou lá no mata-pasto com 18% de proteína, eu vou lá na catingueira com 12%, no aincó com 12%, na lã de seda com 18%, no vergai de padre com 18%. Então são plantas riquíssimas em proteína que está aí à nossa disposição. Que junto com a palma a gente resolve a questão nutricional do animal. E com isso a gente utiliza muito pouco o que nós chamamos de concentrado comprado lá no armazém. E com isso a nossa lucratividade aumenta, porque o custo de produção ele cai bastante. Então as pessoas às vezes não querem fazer, porque isso aqui dá um pouco de trabalho. Chegar no supermercado e pedir que descarregue uma carrada de milho e soja é mais fácil do que eu ir até o campo, colher esse material, desidratar, moer e armazenar para fornecer no período da seca. Só que quem fica sem trabalho também fica sem dinheiro. Quem tem trabalho acaba ficando com a lucratividade, pois a lucratividade vem do suor, da luta do seu trabalho. E nós sertanejos temos muito disso, lutar para sobreviver. Então aqui tem toda fonte de alimentação para a gente manter o nosso rebanho, principalmente rebanho caprinos e ovinos. Agora, as pessoas, eles muitas vezes ainda não se deram conta. Até porque querem criar um sistema, como a gente fala, um sistema extensivo, onde os animais é quem busca o alimento. E o produtor não tem a preocupação de buscar o alimento e trazer até o animal. Analise só uma coisa. Se o meu animal está aqui confinado e eu estou dando palma que é rica em energia, mas ele não está gastando essa energia em busca de novo alimento, ele vai aumentar a sua produtividade de carne e de leite. Mas se eu solto esse animal para andar quilômetros em busca de uma folhinha aqui e outra acolá,
toda a energia que eu forneci aqui no coxo para ele, ele perdeu em busca daquele complemento de alimento que eu deixei que ele fosse buscar na caatinga ou nos espaços existentes. Então eu busco o alimento até aqui, porque aqui eu aumento a concentração de energia e proteína através dos alimentos e faço com que esse animal gaste o mínimo possível através da sombra, da água e da comida que já está aqui e a restrição dele andar, principalmente no período de seca, onde a temperatura chega a mais de 40 graus e a sensação térmica chega em torno de 50 a 60 graus. E aí o animal perde muita energia para manter a temperatura do seu corpo. E com isso a produtividade cai muito.